boa tarde, boa noite, queridas amigas e queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais uma lição de Camilo. Nós estamos no livro Nos Passos da Vida Terrestre, psicografado pelo médium Raul Teixeira, e estamos especificamente no capítulo 4, que é intitulado Nas Bênçãos do Corpo Físico. E como nós sempre fazemos, nós vamos fazer uma breve descrição do assunto tratado pelo Espírito Camilo, com destaque de algumas reflexões que nós entendemos pertinentes, o que não dispensa, tá, pessoal? A leitura completa do capítulo, do livro, que evidentemente são reflexões ainda mais aprofundadas do que as que nós trazemos aqui a título de destaque. Basicamente, nesse capítulo, o que o Camilo vai nos trazer é uma elucidação, um esclarecimento, um detalhamento da ação espiritual no fenômeno de concepção do ser humano. Então, a influência que o espírito tem sobre o nosso processo de fecundação, concepção, desenvolvimento daquele feto, depois do nascimento, que é da onde vai surgir o nosso corpo físico, que é o nosso material de trabalho aqui na Terra. E o Espírito Camilo vai nos dizer que é decisiva a influência do espírito reencarnante sobre o processo de fecundação e, por conseguinte, sobre esse ser que vai ali se desenvolver no útero materno e depois nascer. Que já desde antes, já no momento da fecundação, o espírito já tem, por força do seu magnetismo, um impacto sobre o espermatozoide, que vai ter o carregamento genético apropriado para os seus desafios que enfrentará durante aquela encarnação e que trará também, evidentemente, o seu passado espiritual. Isso é muito interessante porque muitas vezes nós espíritas, quando indagados por outras pessoas, nós sempre dizemos, veja, a encarnação, a reencarnação, ela não é algo aleatório, ela é algo que tem sua programação espiritual, até porque é por meio da reencarnação que a justiça divina é implementada. É na reencarnação, isso já está na questão 132 do Livro dos Espíritos, que nós vamos ter ali as vicissitudes da vida corporal a nos experimentarem, a nos provarem, sendo meio de expiação das nossas faltas do passado. Então, é por meio justamente da reencarnação que cada um de nós vai ter um desafio personalizado aqui na Terra. E como se dá essa personalização? Entre outros aspectos, por meio dessa ação espiritual na própria formação do nosso corpo. Isso significa que o nosso corpo físico, ele não é um elemento alheio à nossa experiência reencarnatória. Na verdade, ele é parte integrante dela, inclusive no sentido de não só de constituir um obstáculo externo ao nosso comportamento, aos nossos projetos, ao nosso propósito, mas porque ele mesmo é algo que tem a influência da nossa psique, da nossa composição espiritual e da nossa experiência espiritual. E por isso o Camilo vai nos dizer que no momento da fecundação já vão ser direcionados os elementos físicos e orgânicos que aquele espírito precisa para ter a jornada reencarnatória planejada para ele. E mais, que aquele espírito, a depender do seu estado psíquico, de remorso, de culpa, de medo, de desespero, de fé, de esperança, aquele espírito também vai ter influências sobre aquele corpo físico em formação. E aí nós vamos tendo uma dimensão de que o elemento genético da nossa existência não é fruto de uma aleatoriedade ou de uma barreira física que se coloca a nós, mas sim é mais um elemento material que, combinado com as nossas peculiaridades espirituais, vão formar a nossa experiência, que cada um de nós tem a sua. Isso significa, por exemplo, que determinadas doenças que nós enfrentaremos ao longo da nossa encarnação são decorrência direta
do nosso próprio cenário espiritual, do que nós precisamos viver e experimentar. E é por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai refletir sobre as causas das nossas aflições aqui na Terra, ele vai nos explicar que o nosso próprio processo reencarnatório, por que planejado, vai envolver provas e expiações que dizem respeito àquilo que nós necessitamos enquanto espíritos encarnados aqui na Terra, e que o espírita, portanto, tem a condição de, compreendendo esses detalhes, essas características do nosso processo reencarnatório, pode encontrar ali um ponto de consolo para suas dores, para os seus sofrimentos, enfrentando de cabeça erguida aqueles desafios que o seu corpo físico lhe impõe como limite por forças de doenças e de outras limitações, porque são questões relacionadas com o nosso passado espiritual e principalmente relacionadas com aquilo que nós precisamos viver aqui na Terra. E para explicar essa ação do espírito sobre o corpo físico, eu leio para vocês quando Camilo nos diz que é esse ser espiritual, portador de um campo gravitacional que nele próprio se origina e que o envolve, graças à sua psicoatividade, que acaba por influenciar os espaços onde se encontra, provocando a ocorrência de variados fenômenos que se estendem desde as intercorrências mentais até as interferências na mobilização dos gametas responsáveis pela formação do corpo biológico. Isso significa, meus amigos, e isso é importante que nós tenhamos em vista, que o nosso corpo físico é personalizado, é feito sob medida para nós. E traz em si as marcas da nossa própria experiência espiritual. E é por isso que quando nós refletimos sobre as doenças, por exemplo, nós precisamos entender, e isso é muito bem destacado pelo Espírito Camilo, quando ele diz que as patologias têm uma grife espiritual, uma marca espiritual. Ele reconhece que evidentemente várias doenças aqui na Terra são fruto da própria composição da Terra, que tem um farto material para bactérias, para bacilos, para vírus, mas ainda assim, cada doença atinge cada pessoa de uma forma específica, que tem íntima relação com o espírito reencarnado naquele corpo físico. Daí a grife espiritual das patologias. Ou seja, nós precisamos entender, e infelizmente a medicina ocidental está longe de compreender isso, nesse ponto a medicina oriental é muito mais avançada, que o corpo perispiritual, com toda a sua atividade magnética, direcionada pelo espírito, plasma no corpo físico as suas necessidades, as suas limitações, as suas angústias. E isso gera processos que impactam no fim da linha em doenças. Seja doenças com forte fundo emocional, um forte fundo espiritual, como o caso do câncer, mencionado também por Camilo, seja também na forma como o nosso corpo é capaz de lidar com doenças como, por exemplo, a Covid, que nós enfrentamos durante a pandemia. E isso, como eu disse, é um aspecto que requer a nossa reflexão, no sentido de nós entendermos que essas vicissitudes da vida corpórea, que nós como espíritas sabemos que precisamos passar, não são arbitrariedades de Deus, mas sim caminhos necessários que precisamos percorrer. E por isso também, que no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição Bem e Mal Sofrer, o Espírito Lacordaire vai nos dizer que nós precisamos saber bem sofrer para só assim aproveitarmos a experiência reencarnatória. E bem sofrer significa resignar-se, compreender o meu estado de sofrimento. E quando eu entendo toda essa composição do meu corpo físico e o seu fundo espiritual, eu consigo entender, eu consigo compreender com o meu próprio coração que eu preciso passar por aquilo e que aquilo foi a mim determinado para que eu pudesse resgatar os meus débitos ou, quando prova, demonstrar que eu efetivamente estou em condições de comungar com Deus
do seu plano maior. E por fim, gente, qual é a consequência dessa compreensão do corpo físico sob esse prisma apresentado por Camilo? O de que nós precisamos cuidar do nosso corpo físico. O de que esse corpo físico, talhado tão detalhadamente para nós, é um templo de experiências que nós precisamos passar. E que não importa as limitações que todos nós temos em termos de doenças, né? Tantos de nós temos problemas com doenças de pele, alergias, né? Todo esse conjunto de atribulações que o corpo físico nos causa, que ainda assim, e exatamente por isso, nós precisamos cuidar desse corpo físico, respeitar esse corpo tão feito sob medida para nós pelo nosso Criador. Um sinal de respeito ao Criador, de respeito ao nosso corpo, para que ele possa nos servir da melhor maneira possível, na qual ele foi projetado, para nós podermos vivermos enquanto espíritos, tantas experiências maravilhosas, muitas delas dolorosas, mas todas elas essenciais para o nosso crescimento espiritual, para nós nos tornarmos seres melhores, para nós verdadeiramente evoluirmos e nos transformarmos à luz do nosso modelo e guia, Jesus. Então vejam, reflexões importantíssimas de Camilo que eu queria compartilhar com vocês e que tem esse viés consolador para nós compreendermos as nossas dores, as nossas lutas e consigamos enfrentá-las com mais tranquilidade, com mais resignação. Eram essas as lições, reflexões que eu queria compartilhar com vocês, rogando a Deus, nosso Pai, que esteja conosco sempre, nos auxiliando, nos amparando nas nossas tarefas, nos nossos